Eu sou o professor André Luiz Santa Cruz Ramos, doutorando em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo. Estou aqui com vocês no programa Saber Direito, falando sobre temas atuais de direito empresarial. E na aula de hoje, nós falaremos sobre títulos de crédito. Parece não ser um tema atual de direito empresarial, afinal, é um dos institutos mais antigos do direito empresarial, mas o que nós queremos falar aqui hoje é de alguns aspectos extremamente atuais sobre títulos de crédito, como a aplicação das regras do Código Civil aos títulos de crédito, o que é que o Código Civil trouxe de novo, ou mesmo a esse processo que a doutrina comercialista tem chamado de desmaterialização dos títulos de crédito em decorrência da emergência do chamado comércio eletrônico, né? Eu queria, mais uma vez, dar as boas-vindas aos alunos que me acompanham aqui no programa Saber Direito, o Tadeu, a Thalita e o Jason. Muito obrigado, sejam bem-vindos mais uma vez. E lembrar a todos vocês, telespectadores, que dúvidas podem ser enviadas para o e-mail do programa Saber Direito, saberdireito@stf.jus.br. Lembrando que quando você mandar dúvidas para o programa Saber Direito, identifique o tema do curso e o professor. Ok, gente? Essa é a nossa última aula dessas 5 aulas desse nosso curso sobre temas atuais de direito empresarial. Na primeira aula falamos sobre princípios do direito empresarial. Na segunda aula falamos sobre um tema novíssimo e interessantíssimo que foi a EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Falamos na terceira aula sobre teoria geral dos contratos empresariais. Na quarta aula, sobre as relações entre o direito empresarial e o direito antitruste, essa interface que há entre esses dois importantes ramos da árvore jurídica. E hoje falaremos sobre esses aspectos modernos aí dos títulos de crédito, ok? Bem, como eu disse a vocês, parece estranho inicialmente você falar de temas atuais de direito empresarial e tratar dos títulos de crédito, né? Os títulos de crédito são institutos muito antigos para o direito empresarial. São institutos que estão lá na origem do direito empresarial, né? Quando o direito empresarial surgiu, naquela fase lá do meio para o fim da Idade Média, com as corporações de ofício, o direito comercial nascendo ali dos usos e costumes mercantis, um dos primeiros institutos comerciais, digamos assim, que surgiu, foi justamente o título de crédito, né? A letra de câmbio, a litera câmbio, né? Como forma de você tornar mais fácil a circulação de riqueza de uma localidade para outra, porque naquela época cada lugar tinha sua moeda, digamos assim, e era muito perigoso você se deslocar com dinheiro, com essa moeda, você corria um risco de saques, etc. Então surgiram os títulos de crédito como forma de facilitar essa circulação de riqueza. Então, é estranho falar, temos atuais de direito empresarial, vamos falar de títulos de crédito. Mas o que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte, é tentar trazer alguns aspectos atuais sobre a discussão em relação aos títulos de crédito, né? Uma delas, por exemplo, é como compatibilizar as regras do Código Civil de 2002 sobre títulos de crédito com as regras da Lei Uniforme de Genebra, que é uma lei antiga que está incorporada ao nosso ordenamento jurídico e que trata de títulos de crédito. O Código Civil veio, tem regras sobre títulos de crédito, algumas regras se chocam com as regras da Lei Uniforme, como é que a gente faz, né? E outra coisa é como inserir o estudo dos títulos de crédito, como inserir os títulos de crédito nesse contexto atual de comércio eletrônico, né? Da emergência do comércio eletrônico, a internet rompendo todas as distâncias, tornando as relações comerciais cada vez mais rápidas e sem fronteiras, e onde é que se inserem os títulos de crédito, né, nesse contexto, o que é que isso afeta, como isso afeta a teoria geral dos títulos de crédito, como isso afeta o regime jurídico cambial, as regras e princípios que orientam os títulos de crédito. Essa é uma questão realmente extremamente atual. Pois bem, mas vamos começar um pouco falando, para a gente entender como a gente chegou a esse estágio de hoje do comércio eletrônico, falando um pouco da origem, né, do comércio em si e dentro dessa evolução do comércio, como surgiram
os títulos de crédito e como eles estão sendo transformados nos dias de hoje. Vejam, gente, desde que o ser humano, vivendo em civilização, passou a produzir excedentes, né, começaram a haver as trocas, né, ou seja, o comércio surgiu, né, a troca, as primeiras relações comerciais, portanto, são muito antigas. No início, numa fase bem primitiva, num estágio bem primitivo, bem incipiente da atividade mercantil, o que é que nós tínhamos? O escambo. O escambo foi, portanto, a origem mesmo do comércio, né? Era a troca de um bem pelo outro. Então, se eu tinha carne e precisava de couro, e você tinha couro e precisava de carne, eu podia trocar com você, né? E aí, se você tinha uma galinha e precisava de trigo, e eu tinha trigo e precisava de uma galinha, eu trocava com você. Então, numa fase inicial da atividade mercantil, que a gente tem é o escambo. Mas não é difícil perceber os problemas, os entraves que o escambo traz para o desenvolvimento da atividade mercantil. Por quê? Porque nem sempre a pessoa que tem o produto que você deseja quer o produto que você tem. Então, se, por exemplo, eu tenho carne e quero couro, mas a pessoa que tem couro não precisa de carne, não quer carne, como é que eu vou fazer para trocar? Né? Aí eu tenho que saber o que é que ela quer. Digamos que ela queira trigo. E aí, então, eu vou procurar uma pessoa que tenha trigo para saber se ele precisa de carne. Se ele precisar, eu troco ele pelo trigo, vou pegar o trigo, vou trocar pela pessoa que tem o couro. Ou seja, o escambo, ele traz uma dificuldade, assim, muito clara para o desenvolvimento mais rápido, mais eficiente das trocas, né? Existe todo esse problema. Então, com o passar do tempo, com a complexidade das relações mercantis aumentando, o que é que vai acontecer? Você vai sair de uma economia de escambo, de troca de mercadoria por mercadoria, para uma economia em que você vai ter um bem, um determinado bem, que vai valer como meio universal de troca, né? É algo que nós podemos identificar como a moeda, né? Ou seja, com o surgimento da moeda, eu não preciso mais, se eu quero um determinado bem, ver se aquela pessoa que tem o bem que eu quero, quer o bem que eu tenho. Eu posso precificar aquela mercadoria que eu desejo e, diante de uma determinada quantidade de riqueza que eu acumulei, ver se eu tenho os recursos necessários para adquiri-la, né? E numa fase bem inicial da atividade mercantil, quem acabou assumindo esse papel de funcionar como meio universal de trocas foram alguns bens mesmo. Por exemplo, o sal. O sal foi usado inicialmente como, digamos, moeda, né? Por quê? Era um produto que você conseguia armazenar sem maiores problemas, era um produto que você consegue dividir até o nível granular, é um produto que você consegue testar a falsidade dele de forma muito fácil, né? E, portanto, foi, em algumas determinadas épocas da civilização, usado como meio de troca, né? E outra coisa interessante do sal é que, se eventualmente o sal, numa determinada localidade, passasse a não mais ser utilizado como meio de troca, ele ainda valeria como sal, né? E ele tinha, na época, várias utilidades, como, por exemplo, para conservar alimentos, ou mesmo para temperar alimentos. Então, o sal foi usado. Agora, sempre, gente, sempre que você teve uma economia minimamente livre na história da humanidade, sem que moedas tenham sido impostas por governos, por estados, como acontece hoje, nós temos hoje o dinheiro como moeda de curso forçado, né, imposta pelo Estado, só o Estado pode emitir moeda e ele é que diz, inclusive estabelece até muitas vezes o valor dessa moeda, porque através dos bancos centrais ele aumenta, expande ou contrai a base monetária. Então, sempre que a gente teve uma economia minimamente livre, algumas commodities, algumas mercadorias acabaram assumindo esse papel. Basicamente foram metais preciosos, ouro e prata, com mais proeminência para o ouro, né? Então,
numa primeira fase, nós tivemos escambo. Depois, nós passamos a ter uma economia em que um determinado bem se destacava como meio universal de troca. Dei o exemplo aí do sal, da prata, ouro. Só que com o passar do tempo, gente, mesmo a moeda passou a não ser suficiente para dar vazão à dinâmica das atividades empresariais, das atividades comerciais, das atividades mercantis, né? Se num determinado momento o escambo se mostrou insuficiente e aí surgiu a moeda, num determinado momento a própria moeda passa também não ser mais suficiente para dar vazão à dinâmica, à complexidade das relações mercantis, né? Então, imagine que você é um comerciante lá na Idade Média, naquela época dali dos burgos, daquelas feiras medievais, e você chega numa determinada localidade, vende, compra, tal, e está com uma quantidade de dinheiro. Aí você vai embora, você vai agora para outra localidade. O que é que você vai fazer? Você vai levar aquela quantidade de dinheiro com você, no meio daquelas selvas? Você não vai fazer isso, né? Você vai cruzar aí com assaltante, vai bater cara aí de repente com Robin Hood, vai perder toda a sua acumulação de capital. Então o que é que acontece? Nessa época era muito perigoso você transportar essas riquezas e outra coisa, às vezes era até contraproducente, porque cada local tinha sua moeda, etc. Então, o que é que você fazia? Você chegava num banqueiro de uma determinada cidade, né? Os bancos também são das origens do direito comercial, dava aquele dinheiro para ele e ele lhe dava em troca um título de crédito, né? Por exemplo, uma letra de câmbio. Você chegava em outra localidade, procurava o banqueiro daquela outra cidade, daquela outra localidade e trocava aquele título por moeda local. Vocês, André, e como é que esses banqueiros se acertavam depois? Eles faziam encontros periódicos para fazer acerto de contas, né? Então, os títulos de crédito surgiram aí, gente. Surgiram como forma de tornar ainda mais dinâmica a circulação de riqueza. A gente saiu de uma economia de escambo para uma economia monetária, e de uma economia monetária passamos à era dos títulos de crédito. É uma forma de você dar ainda mais dinâmica, mais rapidez, mais velocidade às trocas comerciais, às transações comerciais, né? O que é que a gente vive hoje? Hoje, a gente vive um momento de transição. Nós somos uma geração que está vivenciando um momento de transição no que se refere aos títulos de crédito, a toda essa evolução que eu apresentei aqui, do escambo para a moeda, para os títulos de crédito. Por quê? Porque nós estamos vivendo na era da internet. E a internet ela tem acabado praticamente com as fronteiras entre os países. Hoje eu posso, com alguns segundos, em um clique no computador, comprar produtos na China, né? Ou nos Estados Unidos, ou na Europa, onde quer que seja, né? E eles também podem comprar produtos daqui, né? Ou seja, o comércio eletrônico hoje exige novos instrumentos. Nem a moeda, tal como a gente conhece, nem os títulos de crédito, na sua concepção tradicional, não são mais suficientes para dar vazão à dinâmica do mercado, para atender à complexidade e à velocidade das transações comerciais, com o surgimento da internet e a emergência do comércio eletrônico. Então, o que é que a gente tem? A gente tem a necessidade de repensar certos institutos, de repensar, por exemplo, os títulos de crédito. Porque muita gente chega e diz assim, professor, qual é o assunto que você vai ver na próxima aula? Título de crédito. Eita, título de crédito é muito ruim, né? Nossa, título de crédito é um assunto muito chato. Por quê? Porque geralmente título de crédito é o assunto que os alunos menos gostam quando se trata de direito empresarial. Eu tenho uma opinião. É porque todo estudo que a gente faz de título de crédito hoje é um estudo ultrapassado. A gente chega para o nosso aluno para ficar explicando a ele o que é uma letra de câmbio, o que é uma nota promissória, né? O que é o aceite, qual é a consequência da recusa do aceite na letra de câmbio, o que é uma cláusula não aceitável, o prazo de respiro na letra de câmbio, né? Ou seja, o estudo dos títulos de crédito parece que parou no tempo, né? E a gente continua, você vai até... Essa é até uma autocrítica que eu faço. Porque se você vai no meu próprio livro também, você vai ter um estudo, de certa forma,
preso a essa concepção tradicional do ensino dos títulos de crédito, né? Ah, não, vamos analisar a letra de câmbio, porque a letra de câmbio é o melhor título para a gente entender os institutos do regime jurídico cambiário. Então, vamos ver o que é o aceite, o vencimento. A letra de câmbio ela tem 4 modalidades de vencimento. Ela pode ser a certo termo da data, a certo termo da vista, ela pode ser em data certa, ou seja, é um estudo absolutamente engessado. Quando a gente hoje vive uma situação totalmente diferente. Títulos como a letra de câmbio você não vê mais, né? São títulos que só existem hoje na teoria, praticamente, né? Até mesmo outros títulos, como o cheque, que já foi um título muito utilizado, tem perdido gradativamente a sua importância no mercado, tem diminuído o seu uso. Conte você aí, quantos cheques você passava ou recebia há 5, 10 anos e quantos cheques você passa hoje por ano ou recebe, né? O surgimento dos cartões de débito e cartões de crédito, em que você faz compras em qualquer lugar hoje até, o comércio mais informal que você tem hoje já tem, até nessas feiras, né? nesses locais mais simples, onde você tem um comércio mais informal, você já tem a opção de você pagar com cartões de crédito, cartões de débito, que você simplesmente digita uma senha, né? Então, toda aquela concepção tradicional de título de crédito, aqueles princípios, a cartularidade, o título tem que vir numa cártula e tal, tudo isso, gente, está de certa forma ultrapassado, né? A gente vive uma nova realidade. Nós vivemos a era da informática, né? Na era das transações virtuais, né? Da desmaterialização desses documentos, dos títulos de crédito. Essa é uma expressão que está muito na moda, né? A desmaterialização dos títulos de crédito. Então, eu acho que um tema atual e que deve ser repensado, talvez uma das áreas hoje que mais precise de uma atualização no estudo, no ensino, na forma de compreender, a área que mais precisa de uma revisão dos seus institutos, das suas regras e princípios, seja o direito cambiário, né? O regime jurídico dos títulos de crédito, certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma pequena, um pequeno estudo sobre essas características, sobre esses princípios, sobre esse regime jurídico cambial, né? Sobre os princípios e regras que informam os títulos de crédito, o direito cambiário, e vamos apontar aqui e ali que regras, que princípios precisam ser atualizados, precisam ser repensados, né? Vejam, quando a gente fala de título de crédito, geralmente a gente aborda essa história que eu mencionei aqui rapidamente e depois a gente parte para o conceito de título de crédito. E o conceito de título de crédito, assim, aceito e adotado de forma unânime pela doutrina, e inclusive foi o conceito que foi adotado pelo Código Civil Brasileiro de 2002, né? É o conceito que foi dado por um jurista italiano chamado Cesare Vivanti. Vivanti diz o seguinte: título de crédito é o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Título de crédito é o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Por que esse conceito de Vivanti é adotado de forma unânime pela doutrina? É porque esse conceito ele é tão bom. Porque esse conceito ele nos remete, a partir da análise de 3 expressões que eu vou destacar agora para vocês, aos princípios fundamentais do regime jurídico cambial, aos princípios fundamentais do direito cambiário. Quando eu digo que título de crédito é o documento necessário ao exercício do direito nele mencionado, né? Documento necessário ao exercício do direito nele mencionado, né? Do direito literal e autônomo nele mencionado, eu estou me referindo ao princípio da cartularidade. Título de crédito é o documento necessário ao exercício do direito nele mencionado. Ora, eu só posso exercer os direitos de crédito representados num título se eu estiver na posse legítima desse título.
Eu só posso exercer os direitos daquele título de crédito se eu estiver na posse legítima do título. Esse é o princípio da cartularidade, que alguns também chamam de princípio da incorporação. Significa o quê? Que o título e o crédito, eles se relacionam de tal forma que um não existe sem o outro. Muitas vezes eu tenho o título, mas não tenho o crédito. Muitas vezes eu tenho crédito, mas não tenho o título. Em nenhum desses casos eu vou poder exercer os direitos. Vou dar um exemplo. Imagine que eu tenho um título de crédito em minhas mãos, né? Em minha posse. Mas esse título é um título que está nominal a José. Né? José me passou esse título, mas não fez nada no título. Né? Então, eu tenho o título, mas eu não tenho crédito. O crédito é em nome de José. Está lá. O título é nominal a José. E ele me entregou o título sem fazer nada. Eu tenho o título, mas não tenho crédito. E José? José tem o crédito, mas não tem o título. O crédito está em nome dele, mas ele não está em poder do título. Então, eu não posso exercer os direitos desse crédito porque eu sou portador ilegítimo do título. Eu tenho o título, mas o crédito não é meu. E ele também não pode exercer os direitos de crédito desse título, porque ele tem o crédito, mas ele não tem o título. Nesse caso, como é que a gente regularizaria isso? Ele, quando passou aquele título para mim, tinha que ter transmitido o crédito também para mim. E como é que ele faz isso? Por meio de um ato chamado endosso, né? Os títulos de crédito, gente, tradicionalmente, são títulos nominais à ordem. O que é isso? Se ele é nominal é porque ele precisa identificar o titular do crédito, está identificado, José. E o que é um título nominal à ordem? É que ele pode ser transmitido via endosso. Então, se José quer transferir aquele crédito para mim, ele faz um endosso no título, que é uma assinatura no verso, e me transmite. E dá aquele título para mim. Aí tudo bem. Nesse caso, eu teria o título? Sim, eu estou de posse do título. E eu teria o crédito? Sim. Porque, embora o título esteja nominal a José, ele o endossou para mim. Então, para que você transmita os direitos do crédito, em virtude do princípio da cartularidade, como o título, em regra, ele é nominal, não basta a mera tradição. Se você simplesmente entregar o título para mim, isso não é suficiente. Você tem que entregar o título para mim e praticar um ato que transfira o crédito, porque a tradição só transfere o título, só o documento. Você precisa praticar um ato que transfira o crédito. Esse ato é o endosso. Isso por quê? Porque os títulos de crédito, em regra, são títulos nominais. Se fosse um título ao portador, aí tudo bem. A mera tradição do título é suficiente, porque o título ao portador ele não identifica quem é o titular do crédito. Então, se ele não identifica, o titular será quem estiver portando o título. Mas, em regra, gente, os títulos de crédito eles são nominais. Nominais. O próprio Código Civil diz que o título ao portador ele tem que ter previsão expressa em lei. Né? Então, em regra, os títulos de crédito são títulos nominais à ordem. Significa o quê? Tem que estar identificado o titular do crédito e a transmissão é feita por endosso. Não basta a mera tradição do título. Ok? Então, esse é o primeiro princípio, o princípio da cartularidade. Você só pode exercer os direitos de crédito representados no título se você estiver na posse legítima desse título. Ok? Princípio da cartularidade, também chamado de incorporação, porque se diz que o crédito se incorpora ao título de tal forma que um não existe sem o outro. Né? Outro princípio do regime jurídico cambial é o princípio da literalidade. Quando Vivante diz lá, título de crédito é o documento necessário ao exercício do direito literal nele mencionado, ele está se referindo ao princípio da literalidade. Literalidade. O que quer dizer esse princípio? Significa que eu só posso exercer, que o título de crédito só vale pelo que nele está escrito. Tudo que se refere àquela obrigação cambial tem que estar identificada no próprio título. Isso é muito importante para a segurança da relação cambial, né, gente? Como esse título ele é feito para circular, a função primordial do título, como a gente viu na sua história, é permitir a rápida e segura circulação do crédito, eu preciso saber tudo que se refere àquela obrigação cambial. Porque aí eu sei que eu estou recebendo o título e eu não vou ser surpreso por nenhuma coisa que não está ali prevista. Eu sei que tudo que se refere àquele título está ali escrito. Então, se aquele título tem um avalista, o aval tem que estar ali no próprio título.
Se aquele título já foi endossado por 3 pessoas, eu vou ver que tem todos os endossos lá naquele título. Se aquele título já teve uma quitação parcial, eu vou ver que tem uma quitação parcial registrada no próprio título. Ou seja, pelo princípio da literalidade, o título só vale pelo que nele está escrito. Nada mais, nada menos. Né? Ele é tanto uma garantia para o credor quanto para o devedor. Né? Então, o título de crédito só vale pelo que nele está escrito. Princípio da literalidade. E, finalmente, quando Vivante diz que título de crédito é o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele mencionado, ele está se referindo ao mais importante princípio do regime jurídico cambial, que é o princípio da autonomia. O que significa o princípio da autonomia? Significa que o título de crédito representa um direito novo. O título de crédito representa um direito autônomo, que não está vinculado, não está condicionado, não está subordinado a nenhuma relação jurídica anterior. O título de crédito ele representa um direito novo, autônomo. O título vale porque é um título de crédito. Então, ainda que esse título esteja ligado de alguma forma a outras relações jurídicas e essas relações jurídicas anteriores tenham algum tipo de vício, esse vício não contamina o título. O título é autônomo, né? Então lembre-se, quando você tem uma obrigação acessória, o que é que acontece? O acessório segue o principal. Se o título constituísse uma obrigação acessória, se ele tivesse ligado a um contrato e aquele contrato fosse nulo, o título era nulo. Né? Porque o acessório segue o principal. Né? Agora, como o título de crédito é uma obrigação autônoma, o que é que acontece? O fato de uma relação jurídica anterior ter algum vício contamina o título? Não. Título de crédito é autônomo. Gente, entendam a importância do princípio da autonomia. Por quê? Porque sem o princípio da autonomia, sem a autonomia do título de crédito, os títulos de crédito perderiam a segurança. Quem é que se sentiria seguro em negociar com o título de crédito? Em aceitar, por exemplo, um título de crédito por endosso, como forma de pagamento de alguma coisa, se não houvesse o princípio da autonomia, né? Ah, eu recebi esse título, beleza, amanhã eu vou cobrar, o cara diz, esse título aí, ó, foi emitido para a compra de um negócio, essa compra foi nula, esse título não está nulo, eu não vou pagar. A pessoa diz, não, mas como é que pode? Ou seja, sem autonomia, os títulos de crédito perderiam toda a sua importância no direito empresarial. É o princípio da autonomia que confere segurança aos títulos de crédito, né? Sem autonomia, eles não valeriam de nada. Por isso que é muito preocupante essa tendência que se tem. A gente não está falando de temas atuais de direito empresarial, olha aqui, uma. É muito preocupante essa tendência de relativizar o princípio da autonomia dos títulos de crédito. E essa é uma tendência que a gente vê em alguns julgados. Você pode identificar em alguns julgados, do STJ, por exemplo, sobretudo quando se trata do cheque, uma tendência de relativizar a autonomia desse título, né? Não por acaso, o cheque é um dos títulos que tem perdido muito prestígio na prática comercial, né? Já há algum tempo era muito mais fácil as pessoas aceitarem pagamento em cheque e tudo. Hoje em dia o cheque é um título meio que discriminado em certos setores da economia. Por quê? De repente a explicação é essa, né? Quando você relativiza princípios tão importantes como o princípio da autonomia dos títulos de crédito, você pode ter consequências muito graves. Sempre que eu vejo essas discussões sobre relativizar o princípio da autonomia ou relativizar algum princípio que foi desenvolvido há muito tempo numa determinada doutrina jurídica ou especificamente do direito empresarial, eu lembro de um grande economista e liberal francês do século XIX chamado Frédéric Bastiat. Bastiat tem um ensaio fantástico em que ele fala daquilo que se vê e daquilo que não se vê, né? O que se vê e o que não se vê. E ele diz que o bom economista, quando você vai tomar uma decisão econômica importante, e eu posso trazer isso para o direito também, fazer uma analogia, a gente sempre tem que tomar cuidado com o que se vê e o que não se vê. Porque às vezes a gente se prende
ao que nós vemos imediatamente. E achamos que daquela decisão ali vamos ter um benefício, né? Por exemplo, eu vejo um caso em que alguém emitiu um cheque e aí esse cheque foi depois transferido para um terceiro, mas aquele cheque foi para uma determinada negociação jurídica. E essa negociação jurídica tem um vício claro. Aí amanhã eu pego a pessoa que recebeu aquele cheque, está cobrando o cheque. Aí o titular, o emitente do cheque diz, não, mas eu não vou pagar esse cheque, tem um vício claro. A negociação que deu origem a esse cheque tem um vício claro. Aí o juiz está olhando lá e, putz, vai ser uma injustiça eu mandar esse cara pagar esse cheque. Aí ele vai ter que depois entrar com ação para o cara que ele emitiu o cheque. E aí, olha que problema tudo. Então é uma injustiça muito grande. Então ele foca no que se vê. Ele acha que aquela decisão dele vai trazer um benefício imediato e, portanto, ela se justifica. Mas ele não presta atenção no que não se vê. O que é que não se vê? Todo o desprestígio que você vai ter a esse meio de pagamento, que é o cheque, que foi durante muito tempo um meio tão importante. Você vai ver que isso vai criar um risco moral muito grande, porque as pessoas não vão ter mais muita diligência na hora de passar um cheque para alguém. Quer dizer, se amanhã essa operação for viciada, eu posso discutir esse cheque e não vou pagar, né? Ou seja, você vai ter você vai gerar um efeito futuro negativo muito grande, né? Veja o dano que você causa ao mercado. Então, geralmente, em algumas decisões, você acha que você está tomando uma decisão certa porque você está focando no benefício imediato daquela decisão. Mas você não está prestando atenção nos efeitos danosos que você pode estar provocando no mercado no futuro. Então, relativizar o princípio da autonomia é um perigo. Essa é uma tendência que eu tenho visto em certa parte da doutrina e em muitas decisões judiciais, mas é uma tendência que coloca em perigo gravíssimo a própria existência, a sustentabilidade dos títulos de crédito. Gente, os princípios cambiários, eles não foram construídos da noite para o dia. E eles não foram obra de um burocrata, de uma canetada. Não, eles são obra de uma construção histórica lenta e gradual, né? E esses princípios, portanto, eles devem ser muito considerados na hora de você analisar qualquer problema relacionado aos títulos de crédito. Certo? Não me agrada de forma alguma a relativização dos princípios cambiários, sobretudo o princípio da autonomia. Ok? Bem, esse é um tema, portanto, extremamente atual relacionado aos títulos de crédito. Outro tema interessante é o seguinte, o tratamento que o Código Civil deu aos títulos de crédito. Vejam, gente, lembram quando eu falei lá na primeira aula das características do direito empresarial? E eu disse a vocês que uma das características do direito empresarial é o chamado cosmopolitismo. O que é o cosmopolitismo? Muitas áreas do direito empresarial, elas exigem uma uniformização legislativa entre os diversos países. Há uma internacionalização muito grande dessas regras. E uma das áreas em que isso acontece é o direito cambiário, né? O regime jurídico cambial. Então, há muito tempo, vários países se reuniram, né? E, num tratado internacional, na Convenção de Genebra, elaboraram a chamada Lei Uniforme de Genebra, que é uma lei geral a ser adotada por vários países, né? Que traz regras e princípios básicos dos títulos de crédito. O Brasil é signatário dessa convenção internacional e, portanto, incorporou a lei uniforme ao nosso ordenamento jurídico há muito tempo, já na década de 60, por meio de 2 decretos, né? O decreto 57595, a lei uniforme do cheque, e o decreto 57663, a lei uniforme das cambiais, que trata de letra de câmbio e nota promissória. Ok? Essa lei uniforme traz, portanto, regras e princípios básicos sobre títulos de crédito, regras sobre indulso, aval, vencimento, pagamento, aceite, etc. Qual é o problema? O problema é que, apesar de o Brasil ser signatário da Lei Uniforme de Genebra e ter adotado essa lei há muito tempo em nosso ordenamento jurídico, o Código Civil de 2002 se meteu a tratar sobre títulos de crédito. E tem lá, começa no artigo 887, vai até o artigo 920 e pouco, tratando sobre títulos de crédito. E aí, qual é o problema? É que muitos comercialistas criticaram essa postura do Código Civil. Disseram, ora, isso não era necessário.
nós já tínhamos uma legislação sobre títulos de crédito, a Lei Uniforme de Genebra. Vários títulos de crédito no Brasil têm leis específicas, leis especiais, como é o caso da duplicata, tem uma lei própria. O cheque também tem uma lei própria. A letra de câmbio e a nota promissória, que tem a própria lei uniforme regendo esses dois títulos, lá, o decreto 57663. Então disseram, não precisava. Os defensores do Código Civil dizem o seguinte, não, mas é o seguinte, o Código Civil não vai mexer nessas leis que já existem. Ele se harmoniza com essas leis que já existem. Ele não vai mexer nisso. Ele apenas vai suprir uma lacuna importante, que vai ser muito interessante para o mercado. O que é que os defensores do Código Civil disseram? Nós vamos permitir a criação de títulos atípicos. Nós vamos permitir a criação de títulos atípicos. Como assim? Hoje, para um título de crédito típico, é aquele título que tem uma disciplina em lei especial. Então, o que é que o Código Civil, os defensores do Código Civil disseram? Com o Código Civil, você não vai mais precisar ter uma lei específica para cada título de crédito. Você pode criar novos títulos, o mercado pode criar novos títulos, desde que eles atendam aqueles requisitos mínimos do Código Civil. E o Código Civil vai ter as regras gerais aplicáveis a esse título, né? Então, eu vou até mencionar para vocês aqui um trecho da exposição de motivos do Código Civil, né? Que diz por que o Código Civil tratou sobre títulos de crédito e da forma como ele tratou. Diz assim, tem assim a aludida regulamentação, a regulamentação dos títulos no Código Civil, dois objetivos básicos. De um lado, estabelecer os requisitos mínimos para título de crédito, ressalvadas as disposições de leis especiais. De outro lado, permitir a criação de títulos atípicos ou inominados. Olha aí. Então, os defensores do Código Civil, nessa parte dos títulos de crédito, dizem, não, o Código Civil foi bom nesse ponto. Por quê? Porque ele permitiu a criação de títulos atípicos ou inominados. Então, você continua a ter os títulos típicos ou nominados, nota promissória, duplicata, letra de câmbio, cheque e aqueles outros menos conhecidos, né, que a gente sabe, a cédula de crédito bancário, as cédulas e notas de crédito rural e industrial, conhecimento de depósito e assim vai, uma série de outros títulos que são previstos em leis específicas. Então você mantém esses títulos típicos ou nominados, mas você permite ao mercado a criação de títulos atípicos ou inominados. E o Código Civil, portanto, se limita a trazer os requisitos mínimos para esses títulos e estabelecer algumas regras gerais. Olha, sob esse ponto de vista, você pode até concordar, poxa, realmente o Código Civil teve uma boa ideia. Aliás, afinal, o mercado precisa dessa liberdade, né? Sempre que você der mais liberdade ao mercado, é bom. Vai criar títulos ativos e nominados, está dando essa prerrogativa, ótimo. O problema é que vem uma segunda crítica ao Código Civil. É que ele trouxe regras que são contrárias às regras da lei uniforme. Certos institutos do direito cambiário, já tradicionalmente disciplinados pela lei uniforme, foram tratados pelo Código Civil de forma totalmente oposta. Vou dar dois exemplos a vocês muito claros. Primeiro, quanto ao aval. A lei uniforme, ela permite, no seu artigo 30, o aval parcial, né? Então, você pode ter um aval parcial numa nota promissória, numa letra de câmbio, que são títulos regidos especificamente pela lei uniforme, né? E todos aqueles outros títulos que adotam a regência subsidiária da lei uniforme também. Então, o aval parcial ele é permitido na lei uniforme. Sabe o que é que o Código Civil diz sobre o aval parcial? Diz no artigo 897, parágrafo único, que é vedado o aval parcial. É vedado o aval parcial. Ou seja, a lei uniforme diz que pode, o Código Civil diz que não pode. Aí, qual é a solução que você tem que dar a esse caso? É a seguinte, o Código Civil só se aplica aos títulos inominados ou atípicos, chame como você quiser. Quanto aos títulos nominados ou típicos, vai prevalecer o que está disposto na legislação específica deles, certo? Então, as regras do Código Civil se aplicam aos títulos nominados ou típicos. Então,
As regras do Código Civil se aplicam aos títulos inominados ou atípicos. Então, o artigo 897, que proíbe o aval parcial, vai se aplicar a esses títulos inominados ou atípicos. Neles, você não vai poder ter aval parcial. Nos títulos típicos ou nominados, vai prevalecer o disposto na legislação de regência deles. Então, você vai ter, por exemplo, numa nota promissória, pode aval parcial? Pode. Aliás, isso é o que está dito no enunciado número 39 do Conselho da Justiça Federal, da Jornada de Direito Comercial realizada recentemente pelo CJF, pelo Conselho da Justiça Federal. O enunciado 39 diz o quê? Que a regra lá do 897, parágrafo 1 do Código Civil, não se aplica aos títulos que são regidos por lei especial, né? Só vai se aplicar aos títulos nominados ou inominados ou atípicos, porque esses é que são regidos pelo Código Civil, certo? Outro exemplo, o endosso. O que é que a lei uniforme diz sobre o endosso no artigo 15? Diz que o endossante responde pela solvência do crédito, né, do título. Ou seja, o endossante se torna codevedor do título. Se eu endossei um título para você, eu me tornei codevedor. Então, se o devedor principal não pagar, você pode cobrar dele, mas pode cobrar de mim também. Você pode executar o devedor principal, mas pode me executar também. Segundo a lei uniforme, o endossante se torna corresponsável, codevedor, também chamado de devedor indireto, né? Já de acordo com o Código Civil, não. Para o Código Civil, artigo 914, a regra é que o endossante não responde pela prestação constante do título, salvo cláusula em sentido contrário, né? Isso é exatamente o oposto do que diz a lei uniforme. A lei uniforme diz que o endossante responde, salvo cláusula em sentido contrário. E o Código Civil diz que ele não responde, salvo cláusula em sentido contrário. Mais uma vez, essa regra do Código Civil 914 se aplica a que títulos? Aos títulos atípicos ou inominados. Tratando-se de títulos típicos ou nominados, que são regidos por lei especial, vai valer o disposto na lei especial. Aliás, gente, o próprio Código Civil deixa isso muito claro no artigo 903, né? Ele diz, salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto nesse capítulo. Então, assim, o próprio Código Civil, como eu até mencionei na exposição de motivos aqui, ele deixa muito claro que as regras do Código Civil sobre títulos de crédito não se aplicam aos títulos típicos ou nominados, ou seja, aqueles títulos que são regidos por lei especial. As regras do Código Civil só vão se aplicar aos títulos atípicos ou inominados, certo? Então, esse é outro ponto interessante, uma questão extremamente atual quando se trata de título de crédito. Saber qual é a interpretação que você vai dar às regras do Código Civil sobre títulos de crédito. Como é que você compatibiliza as regras do Código Civil sobre títulos de crédito com as regras da Lei Uniforme de Genebra? E aí você tem que fazer essa distinção. Aos títulos atípicos ou inominados, as regras do Código Civil. Aos títulos típicos ou nominados, as regras das suas respectivas leis especiais. Tomando cuidado para perceber que, em alguns casos, as regras do Código Civil são diametralmente opostas às regras das leis especiais. Eu dei dois exemplos para vocês agora. O aval parcial, que é permitido na lei uniforme e não é permitido pelo Código Civil, e o endosso, que de acordo com a lei uniforme torna o endossante corresponsável, salvo cláusula em sentido contrário, e de acordo com o Código Civil não torna o endossante corresponsável, salvo cláusula em sentido contrário. Certo, gente? E para a gente finalizar, outra questão extremamente importante sobre títulos de crédito, extremamente atual sobre títulos de crédito, é a questão da desmaterialização dos títulos de crédito, que eu tinha mencionado rapidamente para vocês no início da aula, né? Hoje em dia, aquela ideia de que o título de crédito tem que ser previsto num documento, materializado num papel, etc., o princípio da cartularidade, ela deve ser repensada, digamos assim. Né? Não é que ela deve ser ignorada.
ela apenas deve ser repensada. Porque a gente tem que lembrar que hoje o conceito de documento mudou. Não é que o princípio da cartularidade não existe mais. Não, ele existe. Mas ele tem que ser adaptado ao novo conceito de documento. Hoje, a gente não trata mais como documento apenas aquele em meio físico, né? Aquele que é materialmente constituído, um papel. A gente tem hoje a figura do documento virtual, do documento eletrônico, né? Então, o que a gente precisa fazer não é simplesmente dizer, não existe mais cartularidade. Não, é adaptar esses conceitos tradicionais dos títulos de crédito à nova realidade. Então, eu destaquei para vocês aqui um julgado extremamente interessante, recentíssimo do Superior Tribunal de Justiça, né? Foi julgado em 22 de agosto de 2012, agora, e publicado no dia 29 de outubro de 2012. Foi um julgado em que o STJ enfrentou a questão da chamada duplicata virtual, né? E aí ele enfrentou, portanto, esse tema atualíssimo e relevantíssimo, que é o tema da desmaterialização dos títulos de crédito, né? Porque o que é que acontece? Hoje em dia, muitas vezes, aquele comerciante que emite duplicata, ele não emite mais a duplicata em meio físico, em papel. Ele apenas emite o boleto bancário para o devedor. O devedor, se pagar o boleto, ótimo, não vai ter litígio nenhum. Agora, se o boleto não for pago, aquela duplicata o credor vai tentar executar aquela duplicata. Só que ele não tem a duplicata em meio físico. Ele só tem a duplicata em meio virtual, né? Em meio eletrônico. E às vezes até a comunicação do banco para o cartório, para que seja lavrado o protesto, é feita virtualmente. E aí o STJ teve que enfrentar essa questão, que era o seguinte: na hora de executar essas duplicatas, o que é que a pessoa fazia? A pessoa juntava os boletos, né, e o instrumento de protesto, que foi tirado não com base na duplicata em meio físico, mas apenas nas indicações feitas pelo credor, né? O que é que o STJ disse? O STJ disse, gente, essa prática é legítima, né? Ele disse, a lei das duplicatas prevê a figura do protesto por indicações. É verdade que a lei prevê esse procedimento para o caso de duplicata que foi retida pelo devedor, mas nada impede que eu aplique analogicamente esse procedimento ao caso da duplicata virtual. Então, o STJ disse o seguinte, é um acórdão longo, eu vou dizer para vocês, é o embargo de divergência em recurso especial, né? O famoso ERESP, é a sigla que é usada no STJ, é o ERESP 102.4691. O relator foi o ministro Raul Araújo, e o processo foi julgado pela segunda sessão do STJ, que é a seção de direito privado que congrega a terceira e a quarta turmas, que são especializadas em direito privado. E se disse aqui o seguinte, embora a norma do artigo 13, parágrafo 1º da Lei 5474 de 68, que é a lei das duplicatas, permite o protesto por indicação nas hipóteses em que houver a retenção da duplicata enviada para aceite, o alcance desse dispositivo deve ser ampliado para harmonizar-se também com o Instituto da Duplicata Virtual, conforme previsão constante dos artigos 8º e 22 da Lei 9492/97, que é a lei dos protestos. A indicação a protesto das duplicatas mercantis por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados encontra amparo no artigo 8º, parágrafo 1 da Lei 9492, né? E aí depois ele diz, reforça o entendimento acima, a norma do parágrafo 2º do artigo 15 da Lei 5474, 68, que é a lei das duplicatas, que cuida da executividade da duplicata não aceita e não devolvida pelo devedor, isto é, ausente o documento físico, autorizando sua cobrança judicial pelo processo executivo quando esta haja sido protestada mediante indicação do credor, esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria e o sacado não ter recusado o aceito pelos motivos constantes dos artigos 7º e 8º da lei. Ou seja, gente, o STJ legitimou o uso da duplicata virtual e, portanto, tomou uma decisão que está absolutamente de acordo com essa nova
como é que eu posso dizer, com essa nova concepção dos títulos de crédito, né? Então, essas são algumas questões atuais que eu queria levantar para vocês sobre direito empresarial, mais especificamente relativo aos títulos de crédito. Eu queria saber dos alunos se existe alguma dúvida sobre o assunto. Professor, se uma pessoa casada prestar aval sem outorga conjugal, esse aval será nulo? Olha aí, essa é outra questão atualíssima relativa aos títulos de crédito e decorrente de uma disposição, na minha opinião, infeliz do Código Civil. O Código Civil diz o seguinte, que tradicionalmente sempre foi necessária a outorga conjugal para que uma pessoa casada prestasse fiança, mas não era necessária essa outorga conjugal para que a pessoa casada prestasse aval. Em virtude até do informalismo do direito cambiário, que se contrapõe à solenidade do direito civil. O direito civil é mais solene, o direito cambiário deve ser mais informal. Como é que você vai ficar exigindo outorga conjugal para prestar aval? Como é que a pessoa vai conferir isso? Vai ter que ver se é casada? Onde é que vai ser feita essa outorga conjugal? Vai ter que ser no próprio título, por causa da literalidade. Como é que você vai distinguir isso? Então, nunca foi necessária a outorga conjugal para que a pessoa casada prestasse aval. De acordo com o novo Código Civil, artigo 1647, inciso 3º, é necessário o outorga conjugal. E aqui a gente tem um problema. Porque aí você dizia, não, André, é só você aplicar aquela regra que não se aplica aos títulos típicos, só se aplica aos títulos atípicos. Eu acho complicado defender essa tese. Por quê? Porque essa regra que exige a outorga conjugal, tanto para fiança quanto para aval, está no artigo 1647, inciso 3º, que é a parte de direito de família. Não é na parte lá de títulos de crédito. Então, é uma parte que não dá para você aplicar aquele artigo 903. A questão que o colega perguntou é a seguinte, se eu, eventualmente, sou casado e prestar aval sem a outorga do meu cônjuge, será que, nesse caso, esse aval é nulo? Aí eu penso que a solução não deve ser essa. Eu penso que a solução jurisprudencial, e que parte da doutrina já tem defendido e tem decisões nesse sentido, é o seguinte, nesse caso, o aval não é nulo. Ele apenas é ineficaz em relação à pessoa que não consentiu, ao cônjuge que não consentiu. Por quê? Porque se você tornar esse aval nulo, você vai estar beneficiando a pessoa que prestou o aval de forma indevida. Né? E você não pode declarar nulidade em proveito de quem deu causa àquela nulidade. Então, eu entendo que, nesse caso, o aval não deve ser nulo. Ele apenas deve ser ineficaz ao cônjuge que não consentiu. Mais alguma questão? Professor, como cobrar um cheque que já prescreveu? Olha aí. Essa é uma questão que aflige muitos credores, né? O cheque ele tem um prazo de prestação diferente dos demais títulos. Geralmente, os títulos de crédito têm prazo de prestação de 3 anos. Esse é o caso da duplicata, por exemplo, da letra de câmbio, nota promissória. É, inclusive, o prazo de prescrição previsto para os títulos de crédito em geral no Código Civil. O cheque não. O cheque tem um prazo diferenciado de prestação, um prazo de 6 meses. E esses 6 meses não são contados da data de emissão do cheque. Eles são contados da data de expiração do prazo de apresentação do cheque, que é de 30 ou de 60 dias, conforme o cheque seja de mesma praça ou de praça diferente. Prescrito o cheque é o seguinte, você não pode mais executá-lo, porque o cheque prescrito ele perde a sua executividade. Mas você ainda pode entrar com uma ação de locupletamento, que é uma ação prevista na lei do cheque, né? Você tem até 2 anos após a prescrição para entrar com uma ação de locupletamento. Essa é uma ação interessante porque o cheque conserva sua natureza cambial, ou seja, vão valer todos aqueles princípios do regime jurídico cambial, a autonomia, consequentemente aquela inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, que é uma regra decorrente da autonomia do título de crédito. Então você tem 2 anos para entrar com essa ação de locupletamento. Depois desses 2 anos, você ainda pode entrar com ação de cobrança, uma ação fundada na relação que deu causa ao cheque. Mas aí o devedor vai poder discutir a origem da dívida, né? Vai poder discutir a causa debêntio, porque aí o cheque perdeu a sua natureza cambial. E segundo o STJ, você ainda tem uma outra forma de cobrar um cheque prescrito, que é por meio da ação monitória. O procedimento monitório é um procedimento especial previsto no CPC, que vocês estudam em Direito Processual Civil, que é um procedimento que fica no meio termo entre uma ação de conhecimento e uma ação de execução. É uma forma mais rápida de você constituir um título executivo. Então, essas são as 3 formas de você cobrar um cheque prescrito. Ação de locupletamento, uma ação de 2 anos após o prazo de prescrição,
Uma ação de cobrança, depois do prazo da ação do logo completamente, você pode entrar com ação de cobrança, fundada na relação que deu origem ao cheque, na relação causal que deu origem ao cheque. E, segundo o STJ, você ainda pode usar o cheque prescrito para entrar com uma ação monitória. Segundo o STJ, o prazo de prescrição dessa ação monitória com base em cheque prescrito é de 5 anos. Ok, gente? Então, eu me despeço de vocês, eu agradeço muito a atenção de todos nessas 5 aulas desse programa Saber Direito, em que nós tentamos trazer para vocês a discussão sobre temas atuais de direito empresarial. Eu sei que é um assunto muito rico, muito amplo, em algumas situações a gente não pôde tratar com a profundidade que a gente desejaria, mas vocês têm aí, como eu já disse, aberto o e-mail do Saber Direito para tirar eventuais dúvidas, saberdireito@stf.jus.br, né? Lembre-se que, ao enviar a dúvida, identifique o tema do curso e o professor, e se você quiser rever essas aulas ou rever os programas da família Saber Direito, basta acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça, sem esse cedilha, só o C na palavra justiça, .jus.br, e lá você vai ter todos os programas da família Saber Direito, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos e espero vê-los em outras oportunidades. Muito obrigado.